Olá pessoal, nós vamos falar agora sobre o projeto político pedagógico. Nós podemos dizer que o projeto político pedagógico define a própria ambição da escola, uma vez que ele sinaliza o caminho a ser percorrido pela escola e também aonde essa escola quer chegar. Em outras palavras, ele orienta o próprio funcionamento da escola, a sua organização, com o objetivo de conquistar a educação que ela almeja. Isso, claro, considerando-se aí o contexto no qual ela esteja inserida. Em outras palavras, a escola, quando elabora o seu PPP, está também mostrando a sua própria identidade, revelando a sua organização, suas metas e seus planos para toda a comunidade. Por isso, pessoal, que na elaboração do PPP é importante a participação de todos: gestores, coordenadores, professores, funcionários, alunos, pais e familiares e representantes da comunidade vinculada ao processo educativo da escola. E como nós podemos ver, a escola conta com instâncias de colegiado, como o conselho escolar, a associação de pais e mestres, o conselho de classe e os grêmios estudantis. Por isso, pessoal, que quando se fala em elaboração do projeto político pedagógico, deve-se considerar uma produção coletiva e democrática. E é justamente com essa a produção coletiva e democrática que nós vamos ter o sentimento de pertencimento de alunos, familiares e comunidade escolar, uma vez que estes setores poderão se identificar com o que consta no PPP. Por isso, pessoal, que falar de projeto político pedagógico é falar também de gestão democrática. Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9.394, de 96, a gestão democrática da escola foi regulamentada e estabeleceram-se orientações para a organização do espaço físico, para o trabalho pedagógico e para a participação de pais, alunos e educadores. E é justamente aí que nasce o PPP, com esse objetivo de criar formas de gerir os processos e as tomadas de decisão nas unidades. E vale lembrar que estas formas de gerir são fruto de discussões geradas por todos aqueles entes que fazem parte da comunidade escolar. Falar de PPP é também falar, como nós já vimos, de planejamento. E o planejamento é uma ação de antecipação do futuro. É olhar para o momento atual e, de acordo com o que se vê atualmente, projetar mudanças com o objetivo de alcançar as metas estabelecidas pela unidade escolar. E, logicamente, este documento não pode ferir outros documentos que tratem da educação, como, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, as Diretrizes Curriculares Nacionais, e também as legislações locais. Vale lembrar o Plano Nacional da Educação e a própria Base Nacional Comum Curricular. No que diz respeito ao Plano de Educação, nós temos que o PPP das escolas precisa concretizar as metas e estratégias do plano de educação do município, do estado ou mesmo do país. Ele é o instrumento que pode projetar a curto prazo e no cotidiano escolar ações para atingir as metas desses planos. As diretrizes curriculares nacionais da educação básica articulam os princípios, os critérios e os procedimentos que devem ser observados nos sistemas de ensino e escolas, com vistas à consecução dos objetivos da educação básica, compreendendo a obrigatoriedade do ensino dos 4 aos 17 anos. A Base Nacional Comum Curricular
define quais habilidades precisam ser aprendidas e o que é desejado que os alunos saibam em nível nacional, segundo o estabelecido na LDB de 96. Segundo a LDB, em todas as escolas, deve ser garantida a igualdade de acesso dos alunos a uma base comum, de forma a legitimar a unidade e a qualidade da ação pedagógica na diversidade do país. Define, assim, o conjunto e os conteúdos básicos das áreas de conhecimento articulados com os aspectos da vida cidadã que precisam constar dos currículos escolares da educação básica. E nós temos o seguinte questionamento: é obrigatório as escolas terem um projeto político-pedagógico? Segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, e a LDB, em seu artigo 14, estes dois documentos estabelecem os princípios da gestão democrática na educação pública e a participação de seus profissionais e da comunidade na elaboração do projeto pedagógico. A LDB normatiza o PPP como uma ação coletiva para a conquista da educação de qualidade. Não existe lei federal que define a obrigatoriedade da elaboração do projeto político-pedagógico, mas indicam a autonomia das escolas terem seus planos e construírem mecanismos de participação dos profissionais e da comunidade no processo de elaboração. De qualquer forma, nenhum gestor deveria se sentir bem sem ter um planejamento para a sua escola. É um direito dos pais e familiares conhecer o PPP da escola, onde irão matricular seus filhos. Então, vamos lá, pessoal. O projeto político-pedagógico da escola revela sua identidade, projeta ações e reflete o processo de ensino e aprendizagem. É importante que este documento esteja em consonância com a rotina escolar e com as necessidades dos alunos e da comunidade. E quem estaria envolvido no PPP? Nós temos os alunos, os professores, a equipe gestora, os funcionários, né? E aqui nós podemos falar, por exemplo, dos porteiros, das merendeiras, né? Nós temos também os pais ou responsáveis e, finalmente, a comunidade externa. São pessoas e entidades que podem estar envolvidas direta ou indiretamente no processo educativo da instituição. E no que diz respeito à estrutura do projeto político-pedagógico, nós vamos falar aqui de uma estrutura canônica, né? Aquela que é mais vista, né? Quando se analisam os projetos de várias escolas. Então, normalmente, no início do projeto político-pedagógico, nós encontramos a contextualização histórica da comunidade e da escola. E aqui nós temos, por exemplo, né, a história da cidade ou do bairro onde a escola está inserida. São informações que fortalecem a identidade da instituição. É importante também descrever a situação econômica e educacional da comunidade. E nós podemos encontrar informações importantíssimas, né, no próprio censo. E no que diz respeito à identidade da própria escola, né, pode-se fazer uma pesquisa sobre o ano da fundação, né, a sua denominação. No que diz respeito à caracterização da escola, né, nós temos informações importantes como o quantitativo do corpo docente e discente, identificar os parceiros da gestão da escola, né, como, por exemplo, o conselho escolar e a associação de pais e mestres. E, claro, várias dessas informações vão se desatualizando, né? Por isso que é importante realizar a atualização do PPP no máximo a cada 2 anos, né? A não ser que aconteça uma mudança significativa do contexto social e econômico da localidade. O segundo ponto importante do PPP é a caracterização da comunidade escolar.
E aqui nós temos uma importância dada, né, ao destinatário desse PPP. E essas informações é importante não coletar apenas, né, dos próprios pais dos alunos, né? É importante também coletar informações sobre os próprios funcionários da escola, seja da área administrativa ou mesmo do corpo docente. E os dados coletados, né, claro, é importante elaborar questionários, né, que possam fornecer dados importantes. E esses dados são importantes justamente porque revelam as expectativas dos envolvidos, né, nesse espaço escolar, as próprias condições e as visões que eles têm em relação à unidade escolar. Posteriormente, nós temos o diagnóstico com base nos indicadores educacionais da escola, e aqui é importante a coleta, né, da própria evolução dos resultados educacionais, e aqui justamente é importante, né, a interpretação dos dados coletados por meio dessas avaliações, né? Nós avaliamos para intervir, mas para intervir é necessário um planejamento. E esta avaliação serve justamente de diagnóstico, né? E esse diagnóstico vai orientar ações interventivas no sentido de melhorar o que precisa ser melhorado. Outro ponto importante do PPP é a missão, a visão, os princípios e os valores da escola. O PPP deve revelar as intenções da instituição, o que a comunidade escolar quer para conquistar uma educação de qualidade e o que pretende desenvolver e oferecer aos alunos e à comunidade externa. Outro ponto muito importante é a fundamentação teórica e bases legais. Tal fundamentação tem de respaldar as concepções de educação escolar, ensino e aprendizagem e avaliação que embasam o funcionamento desta entidade. O que geralmente é verificado, pessoal, é a adoção de um referencial teórico, né? Mas, no entanto, na prática docente, né, verifica-se um referencial teórico diferente. Por isso que é de suma importância todo o corpo docente não só participar da elaboração desse PPP, mas também fazer estudos posteriores, né, do que consta nesse PPP. Até porque é normal que em uma escola haja mudanças de professores, né? E quando um professor chega a uma escola, ele já chega a uma escola com um PPP pronto, né? Então é importante que ele veja o PPP dessa escola, a fundamentação teórica que consta neste documento, para que ele possa justamente utilizar essas ideias, né, esses referenciais teóricos em suas aulas. Ou seja, que a sua prática docente não seja incoerente com o que consta no documento da própria escola. Nós vamos ter também, no PPP, o plano de ação e/ou atividades. O plano de ação é o caminho para a realização do desejo construído coletivamente, a definição do que vai ser feito e dos meios aos quais se recorrerá para superar os problemas detectados em busca da qualidade do ensino oferecido na escola. É neste item que se determina o que é preciso fazer para diminuir a distância entre o que a instituição é e o que quer ser.